Olá! Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou Mariana Risse, especialista em Direito Empresarial e em Proteção de Dados Pessoais, e hoje eu quero bater um papo com você sobre o que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, se você está online em 2021, você com certeza já ouviu falar sobre essa lei. Você entra num site, o site imediatamente te pede para aceitar todos os cookies que ele utiliza, ou você tem recebido aqueles e-mails incansáveis de empresas com as quais você já se relacionou no passado, ou com as quais você ainda se relaciona, para que você renove seu consentimento e continue, por exemplo, recebendo informativos ou newsletters daquelas empresas, ou até para a prática de atos mais triviais da nossa vida civil, como, por exemplo, fazer uma compra em qualquer loja ou fazer uma compra de farmácia. Esses estabelecimentos têm te questionado com base na LGPD sobre se eles podem fazer cadastros em seu nome, né? Bom, pessoal, tudo isso tem acontecido por conta da entrada em vigor, no final de 2020, da Lei Geral de Proteção de Dados. O ordenamento jurídico brasileiro já tinha algumas leis esparsas sobre proteção de dados pessoais, mas, como eu disse, eram leis que falavam de forma colateral sobre proteção de dados pessoais, como, por exemplo, o Marco Civil da Internet, o Código de Defesa do Consumidor e até a própria Constituição Federal, que já falava de privacidade, já estabelecia lá um direito à privacidade. Mas o que a Lei Geral de Proteção de Dados faz de diferente é sistematizar essa proteção de dados pessoais e organizar como que a nossa sociedade vai passar a entender esse direito, né, à privacidade e proteção de dados, e organizar tudo isso. E quando a Lei Geral de Proteção de Dados faz isso, ela muda completamente o paradigma de proteção de dados. O que acontece? Hoje, o que passou a ser, né? Qual foi a mudança? A mudança é que hoje o seu dado, ele é seu. E antes não era assim, por incrível que pareça, tá? Quando a lei vem e faz isso, a principal obrigação que ela impõe às empresas é o dever de transparência. Mas que transparência é essa, né? É a transparência sobre como que as empresas vão tratar os dados pessoais de terceiros e de informar exatamente por que elas vão tratar esses dados, por quanto tempo, para que elas precisam fazer isso e por quê, né? Por quanto tempo que isso vai ficar armazenado e também o dever de segurança. Uma das coisas que a lei faz é impor algumas obrigações de segurança para que essas atividades de tratamento sejam feitas durante o tratamento e depois do término, tá? Uma coisa bastante interessante da lei é que ela também ela também criou, né, ela estabeleceu um conceito de tratamento bastante amplo, né? O que isso significa? Que, por exemplo, acesso a tratamento de dado, coleta, tratamento de dado, armazenamento, transferência, existem vários verbos que são considerados para a LGPD, são considerados como atividade de tratamento. Isso significa que há uma obrigação bastante pesada sobre as empresas. Então, se por um lado a LGPD criou essas obrigações para os agentes de tratamento, ela também criou uma série de direitos para os titulares, ou seja, os donos dos dados, né, como eu acabei de falar. Criou, por exemplo, o direito de acesso, o direito de portabilidade, o direito de revogar o seu consentimento, se por acaso você deu o seu consentimento e agora você mudou de ideia, o direito de saber quais são as consequências no caso de você não querer dar o consentimento, e uma série de outros direitos. E aí você pode me perguntar, mas eu já tenho que me preocupar com eventuais fiscalizações, com ser penalizado no caso de não cumprir? Sim. Essa é uma outra coisa importante que vale a pena a gente comentar, é que a lei também criou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que depois ela veio a ser efetivamente criada, né, pelo governo. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou a ANPD, como a gente chama, ela já existe, ela já está operando e recentemente ela publicou a norma dela de fiscalização, o que significa que a gente já tem que se preocupar em se adequar à LGPD. Como empresa que trata dados de terceiro, a gente tem que se preocupar, por exemplo, em como garantir esses direitos e como cumprir com essas obrigações, sob pena de ser fiscalizado. Então, se você ainda não se preocupou, está na hora de pôr atenção, de jogar luz sobre esse tema. Bom, era isso que eu queria falar hoje com vocês. Se você gostou desse vídeo ou ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo e compartilha com quem você conhecer, que eu vou ficar muito feliz. Obrigada!